Amigos estudantes da Escola Valdemar Alcântara, alunos estes do terceiro ano do ensino médio. Felizmente, as aulas estão paralisadas, cada um em sua residência de quarentena, mas espero que todos estejam estudando. Eu, professor Alan John, neste momento e nesse vídeo, venho aqui para ministrar mais uma aula de História. Alguns já viram esses conteúdos, para outros será uma novidade. O conteúdo da aula de hoje é Revolução Russa. Se liga nessa história! Então, na aula de hoje vamos conhecer um pouco sobre a Revolução Russa, um fenômeno ocorrido no início do século XX, mais precisamente entre 1917 e 1924, na Rússia. Vamos à origem desse fenômeno, desse momento histórico. Origem. Primeiro, a Revolução Russa, o nome já diz, aconteceu na Rússia. Neste período, a Rússia era um sistema político czarista, no qual o rei concentrava os poderes políticos e religiosos, fato que desagradava uma grande maioria da população que vivia no campo. A pobreza e a miséria mergulhavam milhares de pessoas no campo que ficavam dependentes do Estado. Além dessa pobreza rural, eram oprimidos e a liberdade de expressão quase não existia no país, na Rússia. É nesse mesmo período que vai surgir um partido político alinhado aos camponeses e operários que viviam nas pequenas, médias e grandes cidades russas. Vai ser o Partido Operário Social Democrata Russo. De viés socialista, esse partido buscava defender operários e camponeses. E, em uma de suas reuniões, surgiram dois partidos. O extrema-esquerda radical, que defendia uma revolução chamado bolchevique, pobre, e o partido que buscava uma revolução conservadora alinhada aos burgueses, denominado esse grupo menchevique. Agora, quais são as reivindicações desses grupos? Como vocês já viram no primeiro momento, eles buscavam, acima de tudo, a liberdade de tentar defender os seus direitos, o fim da participação da Rússia na guerra, a divisão de terras e bens no campo e o fim da exploração dos operários. Ou seja, a população estava cansada de viver um país mergulhado na miséria e na exploração. E são esses camponeses e operários que vão partir reivindicando seus direitos. No episódio denominado Domingo Sangrento. Milhares de mulheres defensoras dos direitos dos seus maridos convocaram-se e reuniram na frente do Palácio de Inverno, a sede do governo russo, lutando e gritando, buscando mudar o sistema político daquele local. Militares alinhados ao governo acabaram matando dezenas delas, fato que ficou reconhecido como Domingo Sangrento. Além da morte de milhares neste episódio, outro episódio também bastante importante. Militares não alinhados ao governo promoveram a revolução denominada Encouraçado Potemkin, uma rebelião militar, que posteriormente vai gerar uma revolução sem precedentes. Diante da pressão popular, a burguesia aproveitou-se dessa grande demanda populacional, desse grande apoio de camponeses e operários buscando a rebelião e promover a Revolução de Fevereiro. Porém, esta revolução era menchevique, ou seja, alinhado aos ricos burgueses que tinham posses e bens. Sendo assim, essa burguesia no poder não conseguiu atender às reivindicações dos camponeses e operários e os mesmos promoveram uma nova revolução em outubro de 1917. Revolução chamada Revolução de Outubro, essa ligada aos bolcheviques, camponeses operários ultra-radicais, liderados por uma figura carismática denominada Vladimir Lenin. No governo, Lenin vai promover fortes reformas sociais. Alinhado aos sovietes, Lenin
vai criar o socialismo e implantar o socialismo soviético na Rússia. Esta, com caráter ainda inicial, tinha fortes características capitalistas num acordo econômico chamado NEP. Em 1924, Lenin morre e deixa para a gente apenas a criação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Seu sucessor, Joseph Stalin, após assumir o poder, implementa uma ditadura sem precedentes na história russa. A partir da opressão e da criação de campos de concentração denominados gulags, explora camponeses e operários em fazendas e cooperativas estatais, denominadas kolkhozes e sovkhozes. Isso, basicamente, é o conteúdo da aula de hoje. Revolução Russa. Em breve voltaremos a conhecer um pouco as características desse fenômeno. Então, galera, basicamente esse foi o conteúdo da aula de hoje, Revolução Russa, um movimento em que camponeses e operários promoveram uma forte revolução contra o governo czarista, assumiram o poder com Lenin e acabaram entregando o poder para Joseph Stalin, um ditador. Em breve voltaremos com novos vídeos para vocês que estão na casa de vocês. Boa quarentena e fique em casa. Forte abraço. Valeu!